Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do Bradock Show, como sempre trazendo a notícia em primeira mão, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A STF tornou público o relatório da Polícia Federal como o suposto roteiro do golpe de Estado. Foram elencados 7 pontos-chave na linha de investigação, sendo a 7ª parte o desembarque das Forças Armadas. Segundo a PF, Bolsonaro buscaria apoio dos chefes das Forças Armadas, mas não conseguiu o apoio dos comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior. E aí, Consta, qual o balanço, afinal, de tudo isso que veio a público? São 800 páginas, né, de relatório que estão sendo pensados aí convenientemente pela imprensa, desdobrados em várias matérias, de tudo que já leu, viu, ouviu. O que destaca, Consta? Então, a Fabi ficou até tarde lendo ontem à noite, né? Vai trazer para a gente aqui, esmiuçando com o olhar jurídico dela. Eu vou dizer o seguinte: em primeiro lugar, tudo isso que está sendo discutido nesse relatório não aconteceu de fato. Então, ou o Bolsonaro é alguém que muitos aí estão chamando de frouxo, né, de covarde, porque foi instado a fazer alguma coisa, 4 linhas é o cacete, e não fez, ou ele é um golpista que arquitetou tudo isso e sei lá por que não foi adiante. Ah, porque as Forças Armadas não quiseram. Isso não está convencendo ninguém. Então, Brown, de concreto, sem ficar no mundo das ilações, especulações, o possivelmente queria isso, faria aquilo, né? De concreto, não teve nem sequer uma tentativa de golpe. Isso não aconteceu. Nenhuma força militar foi mobilizada para nada, não teve nenhuma movimentação de tropa, nenhum tanque indo para a rua, não aconteceu nada que estão falando que foi uma grande ameaça que escapamos por pouco. Então, de novo, quando o Pedro grita lobo 6 vezes no quintal, a mãe dele não acredita mais. O que a gente sabe é que a turma que está falando golpe, 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 e agora usando esse relatório como embasamento, é a mesma turma que chama manifestação de golpista, é a mesma turma que chama batom em estátua de golpe, é a mesma turma que está insistindo que houve um golpe desde o começo. Aliás, nesse relatório, eles também falam que o golpe começou em 2019. Ou seja, o Bolsonaro assumiu pensando em golpe. Isso tudo é meio ridículo até. Né? Então, nós temos um padre indiciado por orar com golpistas, né? Ele está no departamento jurídico do golpe, e ele se encontrou com Bolsonaro, com Felipe Martins, e orou pelos golpistas para que salvassem o Brasil, né? Os militares, sei lá. Bom, que crime é esse? Onde está isso definido? Orar para que alguém salve o Brasil dos comunistas que voltaram à cena do crime e colocaram o Brasil no eixo do mal? Pô, pelo amor de Deus, quem não orou por isso é que não vale muita coisa. Cá entre nós. Então, tudo está muito ridículo nessa história. Não está convencendo. E tanto é, né, que eles estão cada vez mais desesperados. A gente pode comentar isso depois, mas na discussão do marco civil da internet e tudo mais, já o Alexandre de Moraes já soltou ali uma, né, que é de deixar qualquer um com calafrios, né? O Barroso vai lá e diz para o advogado: fique calmo, Vossa Senhoria, porque isso aqui não é uma inquirição, isso aqui é um debate. E o Alexandre de Moraes do nada manda um ainda. Quer dizer, eles estão num nível de pensamento totalitário, fora da casinha, né? E da caixinha democrática, já faz muito tempo. Eu tenho para mim, Brown, que o verdadeiro crime cometido foi outro, né? Militares usaram figurinha de Moraes com cabeça de pênis. O Brasil é uma piada, é uma pornochanchada, para ser mais específico, né? Eu estou desconfiado que foi isso que levou alguns ali para a prisão. E você, Fabi, que destaca aí dessa leitura das 800 páginas? Aliás, parabéns pelo trabalho, Fabi. Diga aí. Bom, como advogada, eu tenho ainda para dizer que a gente lê isso rápido, tá? Porque tem várias peças ali no meio que a gente não lê, tá? A gente não é... Mas
não trouxe absolutamente nada de novo e liga ninguém a lugar algum. Então, por exemplo, não se sustenta as preventivas que foram decretadas por não serem fatos que estão acontecendo. Não está tendo desdobramento, né, que se tinha ali supostamente há 2 anos atrás. Então, requisitos da preventiva não se estabelecem. Então, todas as pessoas que estão, neste momento, presas, detidas nesta operação, estão indevidamente, isso dá nulidade no processo. Aí depois, se a gente for continuar desdobrando aí durante 6 núcleos, onde, aliás, o padre é colocado, o padre tem uma oração, realmente tem uma oração. Aí eu pergunto, já deixo a pergunta aqui, o que adianta o Supremo não condenar, né, a permitir as instituições públicas de usarem objetos católicos, crucifixos, objetos religiosos, como realmente tem grandes repartições aqui no Brasil, porque isso é cultural, mas não protege o sigilo sacerdotal, que é algo que eu até considero que está além, né, porque é um tratado entre Brasil e o Vaticano, Roma, e isso não deveria nunca ser relativizado, assim como não deveria ser relativizado jamais também a nossa liberdade de expressão e os valores que a gente vem batendo sempre, porque quando isso acontece, existe um esgarçamento do debate e do tecido social. Então a sociedade hoje está debatendo nada, não tem nada ali de concreto, porque até mesmo não existe a tentativa da tentativa. O crime é tentativa de golpe, né, ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Quando você fala tentativa, mas é de forma violenta ou grave ameaça, qual foi a violência que foi apurado, né, os indícios que têm substância assim, bem brusca para poder legitimar os indiciamentos e as prisões preventivas. Ali, diante das 884 páginas, não há. E mais, os áudios vazados desses militares tira o Bolsonaro disso, não o coloca, porque ali é dito entre eles isso que o Constantino falou aqui no começo, né, que o Bolsonaro não falava desse assunto, que ele queria as coisas dentro das 4 linhas e não existe conversas de ministros ou gente que realmente estava no governo. Outra pergunta, como você consegue depor um Estado constituído, se o Estado constituído era o do Bolsonaro? Diplomação, isso não tira, ainda era do presidente Bolsonaro até 31 de dezembro daquele ano. E o 8 de janeiro também não tem ligação, não pelas provas trazidas nos autos, a não ser que um bando realmente de aloprados, infelizmente militares, estavam brincando, né, de polícia e ladrão, provavelmente. Mas esse tipo de cogitação eu não vejo como crime, muito menos os crimes elencados no artigo 359 L e M, como diz aí, né? E vamos ver se a Procuradoria-Geral da República vai bancar isso, porque será, assim, bem temerário, né? Vai contra todas as normas do direito. Não sei se nós estamos ainda sendo governados com normas, com democracia de verdade, porque a lei é a democracia em seu estado representativo, ou realmente estamos numa ditadura, né? Então, os próximos meses nos responderá. Vamos falar sobre um outro caso, o caso do deputado Marcel Van Hatten. Tivemos o posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre aquele pedido de indiciamento do deputado Van Hatten. Ele foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento, e aí Lira disse o seguinte: ele orientou deputados a não comparecerem, a não depor na Polícia Federal por discursos em plenário. Ele se refere tanto ao deputado Marcel Van Hatten quanto ao deputado Capitão Gilberto, do PL, que também foi alvo de do mesmo procedimento, de uma investigação da Polícia Federal, e aí foi intimado para prestar depoimento por causa de um discurso feito na tribuna da Câmara. E aí, Constância, o que achou dessa resposta do Arthur Lira e qual o peso político, a sinalização que ele dá com essa mensagem? Eu vi também que o Arthur Lira ia ou ligou para a Polícia Federal, né? Eu acho isso o mínimo que se esperava dele. Eu acho ainda muito pouco. Pela gravidade do que está acontecendo com o Congresso, desde o caso Daniel Silveira, né, eu esperaria dele, se realmente quisesse defender a independência da Câmara, uma ação muito mais enérgica. Seja ela
em atos concretos, seja ela em externar publicamente o absurdo e a revolta, a indignação com o que está acontecendo, né? Não é hora dele ser comedido e agir nos bastidores e com calma e diálogo. É hora dele vir a público como presidente da casa e dizer que isso é inaceitável, que nós não podemos tolerar o artigo 53 ser rasgado dessa forma diante dos olhos de todos os brasileiros por quem deveria ser seu guardião. Isso é muito grave. Ministro do Supremo colocando o deputado em inquérito, Polícia Federal indo lá e indiciando um deputado por uma fala na tribuna sobre uma denúncia de um delegado da Polícia Federal. Quer dizer, qual é a imagem que isso passa para o mundo e para o Brasil? De que se você ousar fazer o serviço, o trabalho que você foi eleito para fazer, de fiscalizar, de denunciar, de apontar problemas, né, em agentes do Estado, você vai ser perseguido e a Câmara vai deixar por isso mesmo e vai dizer que não existe mais imunidade material do parlamentar. Isso é inaceitável. Então, Lira, muito pouco e muito tarde. Desde o caso Daniel Silveira já ficou claro que uma porteira se abriu para passar um boi, né? Vocês chamam de gado, né? Os bolsonaristas, passou um boi. Agora vai passar o gado todo. Agora vocês estão achando que vai ficar restrito à perseguição de gente de direita? Acabou a prerrogativa da imunidade na prática. E isso é muito perigoso para a democracia. Então, Brown, eu quero que o Arthur Lira e o presidente do Congresso, o presidente do Senado, porque em que pese ser um deputado alvo, ele é o presidente do Congresso, como presidente do Senado. Rodrigo Pacheco precisa se manifestar. Mas aí, né, é mais fácil esperar que o Lula se transforme numa pessoa honesta, ou seja, é impossível. Diga, Fabi. Bom, falta muito. Aliás, isso não foi nada. De verdade, não foi nada, porque nós vimos o rompimento real da Constituição, a quebra da Constituição Federal acontecendo ao vivo e a cores. Não é a primeira vez, mas nunca foi tão escrachado. O Van Hatten foi lá e criticou um delegado de polícia dando nome. Né? Ontem eu expliquei aqui, falei que faz parte, inclusive, da sua função, né, de fiscalizador. Se foi acima do tom, abaixo do tom, não importa, isso foi na tribuna. Nenhum deve ser, ao menos, nem indiciado, investigado, colocado sob suspeita, conselho de ética, nada disso deveria ocorrer com frases e palavras e posicionamentos de uma tribuna. Então, assim, o primeiro, Arthur Lira, ele já deixou a desejar no caso do Daniel Silveira. Talvez os deputados não falem isso, porque, obviamente, estão comprometidos até com o próprio Arthur Lira, mas nós não. Então, deixou a desejar. Parece-me que foi prometido algo e nunca foi cumprido. E, diante disso, diante dessa covardia lá de trás do Arthur Lira, nós temos hoje um homem preso, uma mulher depressiva e uma filha chorando. Estou fazendo drama? Não, estou falando da questão real. Daniel Silveira, da sua esposa e sua filha. Ainda tem uma mãe também que está sofrendo muito, porque sim, ele tem mãe. Bom, e aí a gente viu isso continuando. Abriram precedentes perigosíssimos. Aquele deputado do... agora eu esqueci o nome dele, que era lá do Paraná, que também abriu um precedente, né, super perigoso. Francisquini, Fabi? Obrigada, Francisquini, muito obrigada, Brown, isso mesmo, Francisquini, aquele precedente aberto jamais poderia ter sido aberto, tá? Porque aquilo não tem condições de afetar uma eleição. Então, na órbita dos superpoderes, que pela covardia de tantos, e não é somente, não, aqui a gente tem que falar, o Rodrigo Pacheco realmente não espero nada, mas não significa que os outros senadores não possam fazer alguma coisa em relação a isso. Os deputados também, os líderes de bancada, tem várias lideranças de bancada que às vezes têm mais força como grupo político do que até a própria representação de uma mesa lá da Câmara. Então, cadê? Por exemplo, frente parlamentar, a frente parlamentar da bancada da bala, da bancada da agricultura, do BBB lá, que tanto eu falo, né? Bala, Bíblia, esqueci o terceiro B. Bom, essa bancada, cadê? Porque nós defendemos esse valor. Fabi. Obrigada. Bancada Boi e Bíblia, isso. Isso acaba sendo restrição.
é escandaloso ter um padre com seu sigilo sacerdotal já violado. O telefone dele já foi apreendido. Isso já... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A programação anti-Bolsonaro da Globo vira chacota nas redes. Bom dia, golpe, golpe rural, mais golpe, encontro com golpe. Internautas ironizam cobertura excessiva sobre o tema e a militância dos jornalistas ao defenderem o governo Lula. Nos últimos meses, a Polícia Federal sob o governo Lula tem conduzido investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos sob a acusação de tentativa de golpe com a eleição de Lula. As alegações fazem parte de uma narrativa que tenta ligar a atuação de Bolsonaro e seus apoiadores a uma suposta conspiração contra deslegitimar o resultado das urnas. No entanto, essas acusações têm sido questionadas por analistas políticos e jurídicos que levantam dúvidas sobre as versões apresentadas pela PF. Além disso, a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente através de decisões do ministro Alexandre de Moraes, também está no centro das indagações, com críticos apontando um possível viés político nas ações do judiciário. Em meio a esse embate, a TV Globo também tem sido alvo de críticas nas redes sociais por sua abordagem da situação. Conhecida por abordar uma postura contra Bolsonaro, a emissora tem sido acusada de passividade em relação ao governo Lula, frequentemente evitando críticas ao atual governo e, por vezes, minimizando denúncias e impactos negativos para a administração lulopetista. Enquanto a Globo demonstra se alinhar com a narrativa do governo, sua cobertura sobre a suposta tentativa de golpe virou motivo de piadas e chacotas nas redes sociais. Internautas têm ironizado a forma como a emissora tem tratado o caso, tornando-se quase um amplificador de uma narrativa que busca associar Bolsonaro ao golpe. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!